Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Estamos tratando nesse módulo deste curso os ritos processuais. E agora nós passaremos para o último rito de natureza especial a ser abordado na ementa deste curso. Nós trataremos aqui do rito mais complexo do processo penal, chamado de rito bifásico, que é aquele aplicado aos crimes dolosos contra a vida, sejam eles consumado ou tentado. Pois bem, para que nós possamos trabalhar com o Tribunal do Júri, um tema bastante intrigante, que atrai aí a população acadêmica e cai bastante em concursos públicos, nós dividiremos a temática em alguns vídeos, primeiro começando com a parte histórica desse instituto. Perfeito? Então o primeiro tópico que nós vamos abordar dentro da parte histórica é o seguinte. Vamos entender como o Tribunal do Júri, tá? Toda vez que eu falar a partir deste momento, como uma decisão colegiada. Uma decisão dada por várias pessoas. Por óbvio que esse nome Tribunal do Júri não existia lá atrás, lá nos primórdios. Mas quando eu me reportar ao termo Tribunal do Júri, nós vamos, na verdade, estar na cabeça com a temática decisão colegiada, decisão dada por um grupo de pessoas que, na verdade, neste caso aqui, não eram juízes por si, não juízes de carreira. Hoje, quando a gente fala de uma decisão colegiada, a gente fala de uma decisão dada pelo Tribunal de Justiça do Estado, onde desembargadores, num grupo de desembargadores, dão uma decisão sobre determinado procedimento. Aqui, na verdade, por óbvio, eram pessoas geralmente do alto clero, da alta sociedade. Então nós temos que entender o seguinte. Diante de uma série de doutrinas que tratam sobre o Tribunal do Júri, o marco mais antigo a nível mundial, registrado, reporta o ano de 1215 na Inglaterra, quando então o Concílio de Latrão, grupo de pessoas do alto clero da Inglaterra, certo? Se reuniram e resolveram naquela oportunidade abolir as chamadas ordalhas ou juízos de Deus. Naquele momento surgiria então um negócio chamado Tribunal do Povo. Professor, nos situe. Vamos lá. O direito penal passa por uma série de fases. Começa com o período da vingança privada, onde o cidadão praticava a justiça com as próprias mãos, era desproporcional. Surge então o Código de Hammurabi, a Lei de Italião, para dar um limite, dizer olho por olho, dente por dente. Vem a Igreja Católica, surge o período da vingança divina, tudo em nome de Deus, que é o período em que nós estamos aqui, em 1215. Posteriormente vem o período da vingança pública, passando para a mão do monarca o direito de punir, até então que surge o período humanitário, com César e Beccaria, com o livro dos delitos e das penas, e a partir dali então surge na verdade a oportunidade de repassar o jus puniendi ao Estado, de uma maneira menos gravosa. Pode ver que vingança privada, vingança divina, vingança pública, período humanitário. Muda a nomenclatura inclusive. Perfeito? Então o que era no período da vingança divina? Como é que funcionava e o que eram os juízos de Deus ou ordalhas ou juízes de Deus? Os juízes eram os sacerdotes. Deus mandava, os sacerdotes aplicavam a sanção. Tudo era muito baseado nos tabus, muito também baseado na crença total. Se nós tínhamos seca, era castigo de Deus. Se tínhamos enchente, era castigo de Deus. E para saber se uma pessoa estava falando a verdade, eu tinha um sistema chamado Sistema das Ordalhas ou do Juízo de Deus, que era simples. Bastava encostar na pessoa um ferro em brasa. Se queimasse, ela estaria mentindo. Olha onde é que nós chegamos. Tá, professor, mas espera aí. E tem mais? Tem. Além de você estar mentindo, eu ainda precisava saber se você estava falando, se você era culpado ou inocente. Então eu tinha que fazer o quê? Jogá-lo de um penhasco. Quando eu jogasse-o de um penhasco, se um anjo viesse e o resgatasse, você era inocente. Então, na cabeça daquelas pessoas, nós tínhamos sempre pessoas mentirosas e culpadas, porque sempre queimava com o ferro em brasa e, consequentemente, sempre morriam quando eram jogadas dos penhascos. Bom,
Em 1215, o Concílio de Latrão se reúne e abole as ordalhas ou juízos de Deus. É justamente o marco mais remoto, mais antigo, do surgimento de um tribunal do povo, de um tribunal do júri, de uma decisão dada por um grupo de pessoas. Perfeito? Dali para frente, mas professor, ainda em 1215, para que servia esses julgamentos? Eles eram julgamentos com caráter místico. As ordalhas, os juízes de Deus eram com caráter místico. Ali você tinha, na verdade, crimes praticados por bruxaria e assim por diante, certo? E aí, como é que funcionava o Tribunal do Povo naquela época, em 1215? Era composto de 12 homens, porque 12 homens era o número de apóstolos de Cristo. Por isso, na verdade, você tem Tribunal do Júri. Júri vem de juramento, eu juro, que significa amando de Deus. Olha só, todo o enredo religioso baseado em cima desse cenário. Dali para frente, então, ainda assim, partindo de 1215, outras doutrinas dizem que não, que o Tribunal do Júri surgiu em Roma. Só fala, mas daí qual é o momento que eles falam? No nascedouro em Roma, nos áureos tempos de Roma, dizendo que surgiu com os chamados Judices Jurates. Outros dizem que surgiu na Grécia, com os chamados Discatas. E outros ainda dizem que surgiu na Alemanha, com os chamados Centeni Comites. Percebam, na verdade, que a nível mundial, Roma, Grécia, Alemanha, o único livro, os livros que conseguem reportar uma data exata é na Inglaterra, no ano de 1215. Nada impede de ter surgido antes disso, como nos áureos tempos de Roma, na Grécia, na Alemanha, porém registrado ficou 1215 na Inglaterra. E no Brasil, professor? Não, no Brasil a coisa muda um pouquinho de figura. A parte histórica do Tribunal do Júri no Brasil, ela surge por iniciativa do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, certo? Que encaminha então o presidente, ao príncipe regente Dom Pedro, uma proposta da criação de um lugar, de um órgão chamado Juízo de Jurados. Seria, na verdade, um juízo de jurados composto por 24 homens esses considerados bons, honrados, inteligentes, patriotas. E a ideia da proposta era criar um juízo de jurados para julgar crimes de imprensa, porque foi na data que eu vou mencionar agora aqui que surgiu também a imprensa e a necessidade então de reprimir os crimes praticados pela imprensa. Eis que então o príncipe regente Dom Pedro cria, em 18 de junho de 1822, através de um decreto imperial, o chamado então Juízes de Fato. Era para ser chamado Juízo de Jurados, foi criado Juízes de Fato. 24 homens bons, honrados, patriotas, inteligentes e iam julgar crimes de imprensa. De 1822, o Instituto do Júri não saiu mais da legislação brasileira. Simplesmente foi se realocando dentro das constituições, foi se adaptando e recebendo uma nomenclatura e uma importância diferenciada. Então, por exemplo, com o advento da Constituição do Império, de 25 de março de 1824, o Tribunal do Júri passa a fazer parte do Poder Judiciário e tem competência para julgar ações cíveis e criminais. E dali para frente evolui. No final do período do Império, o júri, na verdade, é recepcionado pela Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Depois, na Constituição outorgada em julho de 34 pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, mantém-se a instituição do júri. E aí eu quero que você coloque agora uns 10 asteriscos nessa informação. Porque somente em 18 de setembro de 1946, a Lei Maior diz que o júri, então, agora é destinado ao capítulo responsável pelos direitos e garantias individuais e passa a ter competência obrigatória para julgamento de crimes dolosos contra a vida. De 1822, 18 de junho de 1822, até 18 de setembro de 1946, o Brasil julgava crimes de imprensa e julgava ações cíveis e criminais gerais através do Tribunal do Júri ou dos juízos de fato. Em 1946, a Constituição então diz, agora você vai fazer parte dos direitos e garantias individuais e a sua competência a partir de setembro de 46 será para crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Já vamos falar desses crimes dolosos contra a vida. Constituição de 24 de janeiro de 1967 manteve a redação anterior.
Novamente, a instituição do júri é mantida na Constituição de 17 de outubro de 69, aí vem os atos institucionais, toda aquela situação toda, até que então a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, recepciona por definitiva a instituição do júri, né, nas denominadas cláusulas pétreas. Pense, quem está julgando é um cidadão comum, então parece um tribunal de exceção. Por essa razão, a Constituição o recepcionou e disse: crimes dolosos contra a vida devem ser julgados por seus semelhantes. Por essa razão, criou-se o Instituto do Tribunal do Júri, que foi então abraçado, recepcionado pela Constituição de 1988. E ali então, no seu artigo 5º, inciso 38, a Constituição diz assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados alguns institutos. Então, é reconhecida a instituição do júri, mesmo que participem dela pessoas que não são formadas em direito, que não são juízes de carreira, com a organização que lhe der a lei, o Código de Processo Penal, nós vamos aprender ao longo das aulas agora essa estrutura, assegurados alguns direitos. Primeiro direito é a plenitude de defesa. Pessoal, contraditório e ampla defesa é uma coisa, plenitude de defesa é outra. É muito mais amplo, eu posso exercer realmente a plenitude da defesa no plenário do júri. É sensacional, ela é maior do que a ampla defesa e o contraditório em si. Eu tenho que ter domínio do processo. Eu não posso subir num tribunal do júri, num plenário, sem ter conhecimento dos autos, porque eu tenho o direito de explorar todas as provas da forma mais profunda possível para convencer os jurados da culpa ou da inocência daquele que está sendo julgado. Perfeito? Além da plenitude de defesa, nós temos o direito a sigilo das votações, algo que está intrínseco na Constituição desde 1988 e só foi corrigido no Código de Processo Penal em 2008. Porque até 2008, quando nós fazíamos a votação do júri, abriam-se os 7 votos. Então, se todo mundo votasse sim, ou se todo mundo votasse não, todo mundo saberia que haveria uma votação unânime, todo mundo saberia o voto. Em 2008, o legislador corrigiu isso e disse: não pode abrir tudo, senão quebra o sigilo das votações. Pode abrir no máximo 4. 4 sim ou 4 não. Deu 4 sim, que é a maioria, não se abre mais. Para garantir o sigilo das votações, deu 4 sim. Será que todos votaram sim? Será que aqueles 3 votaram não? Quem será que votou sim? Quem será que votou não? Garantiu-se o sigilo das votações, somente em 2008. Tá? Terceira garantia, soberania dos vereditos. Veredito é a decisão. E o Brasil tem a soberania dos vereditos. Não me interessa se a resposta está certa ou errada. Se você acha que ela está certa ou que ela está errada. O que importa para nós é que o que a maioria dos 7 decidir é uma verdade absoluta que só pode ser reformada pelo Tribunal de Justiça em 2 condições. Primeiro, se o juiz presidente do Tribunal do Júri foi contra a decisão da maioria, aí o tribunal reforma para ficar de acordo com a decisão da maioria, ou se o Tribunal de Justiça, por alguma razão, determina a anulação da decisão. Mas nunca os senhores verão um Tribunal de Justiça dizer o seguinte: anule-se a decisão desse jurado e já condene, por exemplo. Ou anule-se a decisão do jurado e já absolva. Não. Ou ele faz isso porque a vontade dos jurados era aquela e o juiz não respeitou, então eles estão anulando para respeitar a decisão dos jurados, ou eles anulam a decisão e submetem o réu a novo julgamento. Tá? Então nós temos plenitude de defesa, temos sigilo das votações, soberania dos vereditos e, quarta, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pessoal, crimes dolosos contra a vida, consumado ou tentado. Nós temos homicídio do artigo 121, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio do 122, infanticídio do 123, aborto do 124, 125, 126 e 127.
Porque o 128 já é o aborto legal. E a partir do 109 são crimes contra a integridade física, não são crimes contra a vida. Então, do 121 ao 127, desde que praticados na modalidade dolosa, eu tenho um crime doloso contra a vida, pode ser consumado ou tentado à competência do tribunal do júri. E cuidem com as provas de concurso. Sabe o que realmente cai na prova? Que cai ao tribunal do júri, é sujeito ao tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida e os que lhes são conexos. Se eu matar alguém e ocultar o cadáver, a ocultação de cadáver vai junto. Se eu, na verdade, estuprar alguém, matar alguém e ocultar o cadáver, o estupro e a ocultação de cadáver vão juntos, porque eles estão conexos. Latrocínio, roubo seguido de morte, pegadinha para fechar nossa aula aqui. Todo crime que for seguido de morte não é de competência do júri. Extorsão mediante sequestro com resultado de morte. Lesão corporal seguida de morte. Estupro seguido de morte. Tudo que for seguido de morte é a modalidade do préter dolo. Por vezes eu tenho o dolo de roubar e acabo matando. Eu tenho o dolo de estuprar e acabo matando. Eu tenho o dolo de sequestrar e acabo matando. Não são crimes dolosos contra a vida por natureza. Então só haverá sujeição ao tribunal do júri se o crime for doloso contra a vida e aqueles que lhes forem conexos. Não crime complexo. Crime complexo é a junção de dois. O que é o latrocínio? É o 157 mais o 121. Eles casaram e fizeram o 157, parágrafo 3º. O que é a lesão corporal seguida de morte? É o 129 com o 121. Eles casaram e fizeram o 129, parágrafo 3º. Fechou? Isso é crime complexo. Crime conexo é a junção de atos, certo? Aleatórios que vão se grudando no crime de homicídio. Estupro, homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e homicídio. Homicídio e porte ilegal de arma. Tá vendo? São crimes que são conexos ao crime doloso contra a vida. Perfeito? Daqui para frente, então, nós vamos estudar daí na próxima aula a primeira fase do procedimento, que é considerado, chamado rito especial do júri, que é considerado como bifásico. Ele é um procedimento que tem duas fases e ele vai ter duas sentenças. Uma sentença do juiz monocrático, do juiz singular, e uma sentença proferida pelo conselho de sentença no tribunal do júri. O tribunal do júri, o rito especial, ele está previsto dos artigos 406 ao 497 do Código de Processo Penal. Cabe aos crimes dolosos contra a vida consumado ou tentado. E repito para vocês, é chamado de bifásico. A primeira fase que nós vamos estudar agora se chama sumário da culpa e a segunda fase se chama plenário do júri. Todo o rito processual foi alterado em 2008, de acordo com a 11.689, que foi a lei que alterou o CPP e trouxe, na verdade, uma modificação para o rito especial dos crimes contra a vida. Perfeito? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Vamos lá!